Pai do Senhor, povo de Deus, Igreja do Senhor, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Se não tiver, em nome de Jesus, vão ficar. E como eu falei no último vídeo, minhas irmãs e meus irmãos, eu vou estar retratando alguns temas nos próximos vídeos. O outro vídeo que eu gravei foi do carnaval, né? E agora eu vou estar falando sobre batalha espiritual na mente. Vou estar abordando esse tema. E se os irmãos quiserem tá dando alguma ideia de outro tema, comente aqui no comentário, tá bom? Que eu vou estar estudando. Bom, o último vídeo eu demorei até um pouquinho para gravar do último até esse de agora, porque eu dei uma estudada e tal, quis dar uma pesquisada mais a fundo em algumas coisas. Então eu vou estar falando aqui para vocês. Peço que fiquem até o final, tá bom? E se inscreve aqui no canal, deixa seu like. E se você puder também estar compartilhando esse vídeo para algum amigo, alguma amiga, ou em algum grupo de WhatsApp, não sei. Compartilha aí para alguém, tá bom? Mas assista até o final. Vou estar deixando a Bíblia aqui do lado, que daqui a pouco eu vou estar lendo aqui versículos da Bíblia, tá bom? E como eu falei, eu também tô com umas folhas aqui, só para mim não acabar esquecendo de falar nada para vocês, tá? Batalha espiritual na mente. O que é a batalha espiritual na mente em si? Ela começa com o quê? Cansaço, desespero, confusão interna dentro de nós mesmos, o desânimo, a parte de não conseguir orar, de se relacionar com o Pai, de não conseguir ter vontade de ler a Bíblia, de estudar, de ir para a igreja, de louvar o Senhor, de clamar, essas coisas, né? Pensamentos negativos, pensamento de suicídio, ansiedade descontrolada, depressão, querendo desistir de tudo, querendo largar tudo. E em específico, até a ansiedade e a depressão. Porque hoje em dia, além da mente ser uma área que Satanás nos ataca muito, você estando dentro ou fora da igreja, a depressão e a ansiedade é uma área que Satanás está investindo com muita, muita força. E às vezes essa depressão e essa ansiedade vem disfarçada de batalha espiritual que você está enfrentando. Então tome muito cuidado. O que pode ser o porquê dessa batalha espiritual? Primeira coisa que pode ser é que talvez, bom, como todos sabem, né? Vamos com partes aqui com calma nesse vídeo. Talvez se ficar muito longo esse vídeo eu gravo parte 2, tá? Na palavra do Senhor, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz que antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te santifiquei como profeta. Então, antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele, Deus já tinha chamado e já tinha uma promessa para ele e já tinha santificado, né, que é a promessa no caso, ele como profeta sobre aquela nação, né? Então, o que a gente entende? Que antes de ser formado no ventre da nossa mãe, tanto eu e tanto você, Deus já tem uma promessa, Deus já tem algo grandioso da parte do Senhor. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Para a nossa vida. Nada aqui na Terra que passamos é em vão. Tudo tem um propósito. E Deus tem um propósito, tem algo grande para a sua vida. Entende? Então, o que acontece? Satanás, ele sabe a promessa que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus confiou e entregou na nossa mão, sabe? E Satanás sabe disso. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a armar ciladas, a armar certas coisas para você não conseguir cumprir aquilo que Deus te prometeu, para você não conseguir fazer aquilo que Deus confiou na sua mão em fazer. Então, talvez a sua hora, vamos dizer assim, né? Talvez aquele negócio grande que Deus prometeu para você está chegando perto, está chegando na hora. Então, Satanás ele começa a preparar ciladas. Aí começa a vir essa batalha espiritual ou guerra espiritual também, que depende da pessoa, né? Tem gente que gosta de falar batalha, tem gente que fala guerra. Eu vou acabar falando mais batalha, tá bom, gente? Bom, gente, e o que acontece? O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Como assim? As batalhas espirituais, o que acontece? Sabe aquele patrão chato que fica pegando no seu pé?
isso muitas das vezes é espiritual. Sabe esses conflitos, essas brigas que acontecem na sua casa? Também é espiritual, pode ser, viu? Sabe aquele amigo que você estava tão bem e do nada vocês começaram a discutir, a discordar, a brigar muito, ou seu marido, ou seu namorado? Também pode ser espiritual. Então, por isso que eu tô falando, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Porque o mundo espiritual, ele, vamos dizer assim, ele afeta o mundo físico. Tá bom, gente? E como vencer essa batalha espiritual? Aí eu vou estar lendo aqui a Bíblia para vocês, que se encontra, se você quiser abrir aí a sua Bíblia. Deixa eu só tirar essa parte aqui, deixar essa... que eu anotei algumas coisas, tá? Porque senão eu acabo esquecendo. Então, se vocês verem olhando aqui pra cá, é por causa disso. Em Efésios 6, capítulo 6, no seu versículo 10 em diante, nós vamos estar lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor a sua força e o seu poder. Então, a nossa força vem do Senhor. A gente já tem entendimento disso. Então, para vencermos, precisamos do Todo-Poderoso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura de Deus. Guarda isso. É toda a armadura de Deus para vencermos as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta não é da carne, e sim espiritual. Essa luta não é contra a carne, contra os seres humanos. Portanto, de novo fala, tomai de toda a armadura de Deus. Retratado isso 2 vezes. Por quê? Porque temos que revestir de toda a armadura de Deus. Não adianta somente orar e não ler a Bíblia, ou ao contrário. Precisamos ler tudo para vencer essa batalha. Por mais difícil que seja, louvar, agradecer o nome do Senhor e por aí vai. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficará firmes. Estais por firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Aí eu vou explicar aqui essa parte. O cinto da justiça. O que é o cinto da justiça? Porque aqui a gente vai estar falando de cada armadura em específico. O cinto da justiça significa integridade e compromisso com Deus. Cada armadura aqui que eu vou estar citando tem um significado e a gente precisa de toda a armadura para conseguir vencer essa guerra. Por isso que aqui falou toda a armadura de Deus. É toda, não é só uma. A gente não consegue vencer uma batalha espiritual só orando ou só jejuando. Tem que fazer tudo. Parei no 14, né? Calma aí, gente. A garganta secou aqui. E calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Calçado, aqui já ficou mais fácil de entender, né? Mas os calçados em si significava compartilhar o evangelho da paz. Preparação para compartilhar o evangelho da paz. 15, 16, aí vamos aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Escudo da fé era a proteção contra os ataques espirituais, o significado, né? 16, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é a segurança da nossa salvação, é a coroa da salvação, a coroa da justiça.
E a espada do Espírito é a palavra de Deus. A nossa arma mais poderosa, que é a palavra, né? Então, peço perdão para vocês. Eu não ia ler o versículo de 8 em diante, mas eu vou acabar lendo. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Opa, passei uma folha sem querer. Do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Precisamos perseverar, porque não é algo que a gente, para vencer essa batalha, não é no estralar de dedos. A gente tem que ter perseverança, né, irmãos? É difícil, querendo ou não. A gente não pode ser hipócritas, né? E súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada. Ih, me perdi, pera. No abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Amém? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários. Eu vou estar deixando também meu perfil do Instagram aqui na tela, o arroba. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou ver. Então, quem puder também estar seguindo lá. Eu também posto conteúdos cristãos, mas são diferentes daqui. Então, quem puder estar indo lá, eu vou estar agradecendo. E é isso. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, a sua casa, o seu lar e a sua família. Amém?